A todos, a paz do Senhor. Lição de número 13, classes de jovens. Nossa pré-aula, eu gostaria de chamar a sua atenção para o título: Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Essa lição está baseada no texto bíblico de Mateus capítulo 25, versículos 29 ao 34 e o versículo 46. A realidade do sofrimento eterno, ela é patente na Bíblia Sagrada, como também a realidade da vida eterna. Em Mateus 25, 29 a 34 e o versículo 46, nós temos o seguinte texto: Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, nessa lição, queridos jovens, diletos professores, superintendentes da EBD, nós teremos assuntos referentes aos fundamentos da fé cristã, onde nós percebemos uma ênfase muito grande sobre o juízo eterno, o juízo final, e também a consumação de todas as coisas com o completo punimento, com o punimento do pecado. Então, trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno e vamos ver a partir das afirmações bíblicas o destino eterno dos ímpios, porque a Bíblia sempre diz que o caminho dos ímpios perecerá. A morte eterna. Primeira parte de nossa lição. Nós sabemos que o castigo infindável será o resultado daqueles que viverem uma vida no pecado, sem chance de arrependimento. Aliás, sem arrependimento, porque oportunidades tiveram. A respeito desta morte eterna, nós cremos naquilo que Jesus afirmou em Mateus 25, 46, a respeito do castigo dos ímpios. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, observe aí nas palavras do Senhor Jesus: tormento eterno. Irão estes para o tormento eterno. Muitos querem desconfigurar, muitos querem amaciar essas palavras do Senhor Jesus, dizendo que isso aí não é eterno, é uma figura de linguagem, é algo que Jesus quis dizer como se fosse. Meus amigos, meus irmãos, aqui a Bíblia é enfática. O próprio Jesus disse: e irão. O verbo está no futuro. Quando Jesus proferiu, ele estava falando a respeito do futuro julgamento dos ímpios. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vão enfrentar o tormento eterno todos os incrédulos, todos aqueles que morreram sem Cristo, sem se arrepender dos seus maus caminhos, dos pecados. O destino dos incrédulos é somente um: a condenação eterna no inferno, diz aqui a lição. Então, este lugar de tormento e sofrimento
é o lugar preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus 25:41. Não tem outra desculpa, não tem desculpa para isso. Não se deixe enganar. O lugar destinado à alma dos ímpios, de todos aqueles que rejeitam o plano de Deus para a salvação, chama-se inferno, que significa lugar interior, lugar de sofrimento eterno. É o inferno final. O destino desses ímpios, como diz aqui a lição no segundo subtópico. O Senhor Jesus Cristo não deixou dúvidas ao afirmar a respeito da recompensa e do destino das pessoas ímpias, mas também não deixou dúvidas a respeito do destino final, do destino eterno das pessoas crentes e fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus. Os crentes fiéis ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Já os ímpios, que não se arrependerem de seus pecados e não aceitarem o plano de salvação de Deus e morrerem na sua impiedade, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Isso aqui não é história com H minúsculo, não é história de carochinha, nem conto, nem alguma coisa que alguém queira dizer para amenizar o sofrimento eterno dos ímpios. Aqui é a palavra de Deus quem diz. Se cremos que o céu existe, e se cremos que Deus ele é criador de todas as coisas, a palavra de Deus também diz que existe o inferno como lugar final dos desobedientes, daqueles que serão condenados no juízo final. Cremos que o perverso sofrerá eternamente e ficará de fora da Nova Jerusalém. Nossas atitudes e escolhas no presente vão determinar o nosso destino. Por isso, seja sábio e faça as escolhas certas, de acordo com a palavra de Deus. Ninguém escapará, ninguém será, ninguém escapará, na verdade. Por isso que quando o anjo disse a Ló: escapa-te por tua vida, então, quando Ló saiu de Sodoma, realmente quem ficou sofreu a pena. Aqueles que ficaram, até a esposa de Ló, que olhou para trás, sofreu a pena e ficou petrificada numa estátua de sal. E Ló salvou-se com as suas duas filhas. Deus sempre está avisando. Terceiro subtópico fala sobre Deus é justo. O que a maioria das pessoas deseja receber depois da morte é uma vida no céu em paz e sem sofrimento. Todo mundo quer isso. Quem é que não quer morar no céu? Quem é que não quer ir para as eternas moradas, gozar uma vida feliz em paz com o Senhor? Tal desejo é válido, sim. A vida eterna no céu é uma dádiva que somente os que creem no sacrifício de Cristo e recebem o perdão dos pecados devido ao arrependimento e agora à obediência, essas pessoas receberão, desfrutarão. A existência eterna está condicionada à fé em Cristo Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Na segunda e terceira parte de nossa lição, nós temos aqui o juízo divino para os ímpios e também o eterno final daqueles que desobedecem ao Senhor. A punição, o sofrimento. Então, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Deus não quer isso para a sua criatura. Deus não quer que as pessoas vão para o suplício eterno, o sofrimento eterno. Deus não quer isso. O ser humano é que
tem o livre-arbítrio e faz suas más escolhas, e por fim morre no pecado, morre na obstinação, morre na desobediência, então está determinado. Já a vida eterna, à luz da Bíblia, é a nova vida que os crentes em Cristo Jesus passam a ter após a sua conversão genuína. Não é esse tipo de conversão que hoje está na igreja e no outro dia já não é mais crente. Uma coisa parece banal. As pessoas parece que é por emoção, mas o evangelho ele é transformador. O evangelho ele entra na vida da pessoa, Jesus faz a obra, o Espírito Santo faz a obra, se a pessoa realmente der lugar ao Espírito de Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. O homem natural é um ser biológico. Entretanto, o novo homem, nascido de Deus, é um ser espiritual, uma nova criatura. Uma coisa é o ser biológico, outra coisa é a nova criatura. A nova criatura é um ser espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pedro diz que os que são salvos já são participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Então, 2 Pedro 1, 3 e 4. Vou repetir. Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O Deus que nos ama e nos livrou da corrupção deste mundo já preparou um lugar especial e uma recompensa para cada um de nós, para cada um dos que receberam a sua palavra e creem no seu nome e permanecem agora firmes na obediência. Foram transformados pelo poder da palavra e pela operação do Espírito Santo e agora fazem parte da natureza divina. São novas criaturas, como Paulo disse. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E se permanecerem fiéis até o fim, então alcançarão a glória. Se não permanecer, perde. Se desistir, perde. Se desviar-se, perde. A salvação é para os que perseveram até o fim, até a volta do Senhor. O sofrimento dos ímpios é uma realidade. O Salmo 1 afirma que os ímpios não subsistirão no juízo. Salmo 1, verso 5. O salmista, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, descreve os pecadores sob 3 quadros horríveis. Vamos ver o primeiro quadro. São como a moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver, chamado de vento. Moinha que o vento espalha. Verso 4. Segundo, vamos ver aqui o segundo quadro. Serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. Verso 5. Letra C. Perecerão eternamente. Está no verso 6. Estes textos nos mostram que não podemos ter dúvidas em relação ao caso. É recompensa dos ímpios no dia do juízo. A Bíblia, ela é enfática. Como cristãos, como convertidos em Cristo Jesus, temos que alertar e pregar a palavra de Deus e ter cuidado, porque a Bíblia diz, tu que está em pé, cuidado, olhe para que não caia. A punição é um ato divino e Paulo falou que é a consequência do pecado. Consequência do pecado. Então, vamos finalizar a nossa pré-aula falando sobre, mais uma vez, sobre o que Jesus falou em João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, que é o próprio Deus, não entrará em condenação. Quer dizer, então a condenação é certa para aqueles que não se converterem, não ouvirem a palavra de Deus, não ouvirem a Deus, não se converterem a Cristo. Observe que esse versículo mostra uma verdade sobre o alcance da salvação e também da perdição eterna para aqueles que rejeitam o plano de Deus. Não tem como escapar. Essas expressões são vindas do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo, toque no seu coração, que o Senhor, através do Espírito Santo, toque na sua vida, que você possa se despertar e procurar abrigar-se em Cristo Jesus, porque só no Senhor Jesus há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. A todos o nosso muito obrigado. Nossa pré-aula encerra por aqui. Agradecemos a sua atenção e que Deus abençoe sua escola neste domingo, ou seja qual for o dia na sua igreja que vocês participam aí da EBD. Nós queremos agradecer e pedir mais uma vez que você participe, deixando aí seus comentários, seu like e nos ajudando aí a levar a mais pessoas esses conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e que Deus em Cristo continue te abençoando, tá bom? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome nesta hora, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estarmos na Tua presença para participar desse estudo maravilhoso, Escola Bíblica Dominical para a classe de jovens, com esse tema maravilhoso, Senhor. Toma em Tuas mãos, que os jovens aprendam cada vez mais como temer e obedecer ao Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos as bênçãos e assim já te agradecemos. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula.